Salve rapaziadinha, LuxX aqui, tudo bem com vocês? Então, como vocês sabem, Blox Fruits acabou de atualizar e hoje eu tô aqui trazendo em primeiras mãos pra vocês script executor 100% funcional, pegando aí todas as coisas do jogo, indo logo pro level máximo, que agora é 2600. E é isso, rapaziada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar aí nos comentários fixados. E uma coisa que eu achei muito paia, rapaziada, dessa atualização é que agora simplesmente todo mundo que tinha Dragon no inventário, parece que até Dragon Perm, sumiu tudo, tá ligado? Sinceramente, rapaziada, Blox Fruits só vem errando e cada vez mais, cara. Mas enfim, eu vou ficando por aqui, espero que vocês curtam o script e é isso. Eu não gostei dessa atualização, eu espero aí que vocês gostem, né? E eu fui.